Aleluia. Te adoramos, ó Deus. Te glorificamos, ó Pai. Te adoramos por quem Tu és, pela Tua glória, Senhor. Te adoramos, Pai, pela Tua grandeza, pela Tua magnitude. Te louvamos pela Tua presença aqui em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado pela paz, muito obrigado pela alegria. Muito obrigado por esse dia tão especial, Jesus. Muito obrigado por cada mãe. Muito obrigado por cada mulher, Pai, que decidiu, Pai, cuidar de um projeto, que são os filhos. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por gentileza. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Você que está aqui presente, você que nos assiste pelas redes sociais. Eu quero desejar um feliz Dia das Mães já para todas as mães. Esse é um dia muito especial. Então eu quero que você usufrua dele. Vou pedir uma gentileza a você que preste muita atenção nessa mensagem. É uma mensagem de reflexão. Eu tenho a intenção essa noite de fazer você pensar. Eu quero que você pense a respeito do tema. O tema é: as mães revelam o poder do próprio Deus. Eu quero falar não especificamente para as mães, mas para todos nós, e usando o exemplo da mãe. Porque as mães, não sei se vocês sabem, mas a essência, um pouco da essência de Deus está presente nas mães. Quando a mulher ela começa a gerar uma criança, Deus coloca sobre ela uma essência. Essa é uma das pitadinhas que ele tem. E eu quero comentar sobre algo a respeito. Como que surgiu essa... Eu gosto de falar da origem, né? Da onde que surgiu essa ministração? A gente sabe que a gente está passando pela Semana das Mães. Eu produzi muitos materiais para o Dia das Mães, inclusive assim, eu fiquei até um pouco sem rumo de tanta coisa que veio, tanta demanda que veio por conta desse tema, porque as pessoas se comovem muito com essa data. O Dia das Mães é muito comovente. O Dia das Mães, as pessoas elas buscam suas mães, elas lembram da sua origem, e então gera uma comoção muito grande. Em um desses trabalhos que eu estava executando, eu fiz uma entrevista com uma mãe, que ela teve uma situação na vida dela, e que me fez refletir a respeito de Deus. Eu vou contar para você, porque vai ser algo público que ela vai divulgar, mas é uma história assim que eu estava ouvindo, e eu ouvi de novo, e pela terceira vez quando eu estava ouvindo, eu observei ali como que Deus ele se manifesta através disso, né? Essa mãe, ela teve uma gestação, tá tudo tranquilo, tudo perfeito, tudo ótimo, e se aproximando do fim da gestação, ela foi fazer a consulta de rotina e ela acabou tendo uma complicaçãozinha ali, foi até o hospital e ela descobriu que o filho dela estava morto dentro do ventre, já no final. E nesse período, nessa situação, ela falou assim, é uma sensação tão estranha você entrar no hospital com o seu filho mexendo e você sair sem ele, e já falecido. E naquele momento eu fiquei sem chão, eu fiquei sem rumo, não sabia o que fazer. Eu fiquei uma semana ali de praticamente luto, com várias coisas assim se passaram, um tumulto de emoções. E naquele momento eu tinha algumas opções. Só que ela disse que nesse período que ela passou de falecimento ali do neném, falaram para ela assim: aí eu te entendo. Essa frase me pegou. Ela falou assim: eu te entendo, imagino o que você deve estar passando. E ela fala assim: gente, ninguém imagina. Só vai imaginar quem já perdeu um filho. E naquele momento o Espírito Santo falou assim comigo: essa é uma das essências de Deus sobre a mãe, dentro da mãe. O amor que a mãe tem pelo seu filho é tão grande, que é o amor que Deus compara na Bíblia. O amor que Deus tem por mim e por você é semelhante ao amor de uma mãe por um filho. Então, quando essa mãe comentou dessa dor, eu me lembrei assim, e a dor que Deus sentiu por perder Jesus ali na cruz, quando ele morreu? E a gente fala assim, não, eu posso até entender, eu posso até assimilar como que foi a dor, mas não consegue. Que nem ela falou ali, não. Quando a pessoa chega em mim e fala assim, eu entendo, eu te entendo, eu imagino, ela fala, não, você não imagina. A gente não consegue imaginar o quão grande foi essa dor. Da mesma forma que a gente não consegue imaginar o quão grande foi a dor que Deus sentiu ao perder Jesus. Por que eu falo perder? Porque ele literalmente morreu. A Bíblia fala que ele morreu. E esse sentimento que a mãe tem, ela reflete um pouco o amor que Deus tem por nós como filhos. Que é um amor que não é possível medir.
Homens, nós não conseguimos entender esse amor. Eu sei que muitos homens eles se questionam, falam, peraí, por que a mulher é assim? Por que ela ama desse jeito? Porque existe todo o processo. E esse processo é da concepção. Você imagina que dentro de você tem algo crescendo. Acho que os homens não conseguem imaginar. Mas algo crescendo, algo que se desenvolve, vai começar a mexer. E mexe para cá e começa a dar os chutinhos. Imagina isso. O máximo que a gente pode imaginar, os homens, é quando você tem uma cólica, alguma coisa assim, que você sente algo mexer, mas não se assemelha a você ter uma vida dentro de você. Mas isso não quer desmerecer os homens, fica tranquilo. Existe algo dentro de nós também que potencializa as mães, que eu vou comentar com vocês. Que é o quê? A mãe, esse sentimento Deus colocou em especial na mulher, quando ela concebe um filho, porque ela decidiu assumir algo. Então toda mulher que decide ser mãe, ela decide assumir algo para ela. Decide assumir um propósito, decide assumir um projeto. E esse projeto ele vai crescer, ele vai se desenvolver, e a responsabilidade ali no início desse projeto está sobre a mãe. Então quando você olha na rua, pessoas ali que às vezes hoje estão naquela situação que estão, lembre-se de que ela já foi criança, já esteve dentro de um ventre. E uma das coisas que levou a pessoa a ser o que ela é, muitas vezes foi a mãe, ali no início. A pessoa pode ter sido criada por uma mãe excelente e depois ter perdido, sim. Mas na maior parte da vida, a mãe, ali no início, ela consegue colocar algo no filho que vai transformar todo o resultado dele futuro. E depois tem um período que o pai assume. Mas nesse primeiro momento, é a mãe que vai falar, que vai trazer para o filho essa segurança, que vai trazer para o filho esse amor tão grande, que o filho ele vai se sentir seguro mais com a mãe do que com o pai até. Mas por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque essa é uma das formas que Deus se revela através das mães. Quando nós estamos no nosso dia a dia, estamos passando por várias situações, que você acaba pecando, que você acaba errando, sempre se lembre que Deus, Ele te ama como uma mãe ama um filho. E deixa eu te fazer uma pergunta, uma mãe, que ela tem um filho, ela vai deixar o filho mesmo, ele estando errando, ela vai deixar o filho? Claro que não, ela vai abraçar o filho, vai trazer o filho, vai assumir a briga pelo filho. E é da mesma forma Deus. Da mesma forma Deus. Se você ainda não conseguiu entender isso, eu vou exemplificar de outra maneira. Imagine agora, eu vou contar numa concepção de guerra. Imagine que o seu filho, ele é um traidor. Ele traiu todo um exército. E essa traição fez com que muitos soldados morressem. E isso levaria seu filho à morte. Só que você, como pai, você pega aquele filho e você fala assim, não, peraí, eu vou entrar no lugar dele, eu vou morrer por ele, porque eu sei que ele errou, mas eu vou morrer por ele. Isso, os pais podem até pensar 2 vezes em fazer, mas a mãe ela não pensa, ela vai. E foi a mesma coisa, e é assim que Deus é. Deus ele olha para você e fala assim, não, peraí, ele errou? O diabo tá acusando você, não, você errou, você pecou, você fez isso, você fez aquilo. Deus fala assim, não, eu nem penso. Eu já entro na frente e falo assim, peraí, mas meu filho morreu por ele. Se ele me aceitar hoje, ele está perdoado. Então não importa o pecado que você cometeu, não importa o erro que você cometeu. Só se lembre que você é filho. Porque se você for filho, Deus, ele entra na frente para te proteger, para te guardar. Então, em primeiro lugar, é importante lembrar que Deus, ele escolheu a figura materna para poder representar a sua própria natureza. Isso a gente consegue ver em Isaías 49:15. Se puder colocar lá, por gentileza, Isaías 49:15. Olha ali, ó. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não tem compaixão do filho que gerou? Olha a pergunta. Haverá mãe que possa esquecer o seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Olha só como que Deus usa o exemplo da mãe. Por quê? O que acontece? Isso acontecer é possível? Claro que é possível. Existem mães que esquecem do seu filho, que abrem mão daquilo que gerou? Sim, existem. Mas é difícil. Mas Deus sabia que pode existir. Ele quer dizer o seguinte, mesmo que uma mãe que ama dessa forma, que gerou 9 meses, pode chegar a esse ponto, eu nunca farei isso com você. Então eu quero que esse versículo esteja dentro de você.
hoje, que eu quero ministrar sobre ele. Que embora a mãe possa fazer, Deus ele nunca vai fazer. Ele nunca vai te esquecer, ele nunca vai te abandonar. Mas Mateus, eu já ouvi isso 1 milhão de vezes. O detalhe é, quantas vezes você ouviu, mas quantas vezes você já esqueceu sobre esse amor? Mateus, mas por que esquece desse amor? Porque muitas vezes nós aceitamos a condenação do diabo sobre nossas vidas. Eu não estou dando liberdade para você poder errar, mas estou querendo dizer que se errou, se aconteceu, não se esqueça que Deus ele te ama, ele não te abandona. Por mais que você possa estar ali pequeno, crescendo, Deus ele nunca te abandona. E Deus colocou alguns exemplos na Bíblia disso. Pense, por exemplo, em Joquebede, primeiro ponto dessa mensagem, eu quero colocar o nome das mães. Joquebede, ela foi a mãe de Moisés, que ela se arriscou sua própria vida em prol do seu filho. Vamos um pouquinho a fundo. Joquebede, ela é a mãe de Moisés. Quando ela concebeu Moisés, ela sabia que existia uma promessa através daquele filho. E esse é o primeiro ponto que eu quero que você pense. Por que eu coloquei Joquebede? Porque eu quero que você, se você tiver interesse, se você tiver com o coração queimando a respeito disso, estude sobre a história de Joquebede. O que é estudar? É você ouvir, é você pesquisar. Joquebede, ela foi a mãe de Moisés e ela sabia que ele seria o libertador do povo do Egito. E naquela época estavam mandando pegar todas as crianças ali. O que ela fez? Ela nasceu um menino, ela pegou e escondeu ele. E eu quero te fazer uma pergunta. Hoje em dia, se você mora num apartamento, é possível você segurar seu filho sem chorar para não fazer barulho para ninguém? As mães aí. É difícil. Você imagina naquela época, que não tinha abafador de som, janela de vidro possível, ainda não existia, eu acredito que eu não existia. E os vizinhos, você não tinha tanta privacidade como era antes, era muito próximo. Joquebede conseguiu o grande feito de esconder o menino. Você imagina o desespero dessa mãe? Pensa comigo, essa criança recém-nascida. Quantos aqui já são mães aqui? Só levanta a mão para eu poder ver. Ok, tem uma ali inclusive que está grávida. Então você sabe que nos primeiros dias, tem crianças que dormem a noite inteira. Glória a Deus. Tem outras crianças que não dormem, ficam ali resmungando, que choram e tudo mais. Você imagina essa mãe para poder fazer essa criança ficar quieta? Não podia dar um pio, porque senão os vizinhos denunciavam. Mas por que denunciavam? Porque você imagina, tem uma mãe do lado que perdeu o filho, porque os soldados foram lá e pegou. Você acha que ela vai ficar feliz em ver o filho da outra vivo? Ela estava na espreita. Ela ouvia um barulhinho, denunciavam. Então, ela passava, imagina, noites em claro, ela passava ali cuidando para não ter cólica, e zelando por aquele projeto, zelando por aquele filho, porque ela amava, ela zelava. Só que olha só, além disso, chegou um ponto que estava impossível esconder o menino. E o que ela fez? Foi no rio, montou ali toda uma estrutura impermeável para que não entrasse água, pegou a criança, colocou dentro do cestinho e colocou no rio. Gente, você imagina o quão difícil é para uma mãe fazer isso com o filho? Você imagina o quão difícil é? Ela entregou ali, deixou. O rio levou. É uma confiança em Deus tremenda. Então, esse primeiro ponto dessa mensagem, eu quero que você pense na confiança. Use Joquebede como um exemplo de confiança em Deus. Porque ela tinha uma confiança tão grande em Deus que ela entregou o próprio filho. E para uma mãe entregar um filho, gente... Se eu chegar em você hoje e falar assim, é o seguinte, você me dá seu filho? Você vai falar, nem por cima do meu cadáver. Não, mas eu preciso dele. Porque se você não me der, ele vai morrer. Você fala, não, peraí, não acredito não. Não, eu tenho que estar perto, eu tenho que estar cuidando. Só que ela teve uma fé tão grande em Deus que ela confiou. E ela colocou. E ela entregou o filho. E essa entrega dela, Deus viu. Então, o que eu preciso que você anote? Primeira coisa, confiança em Deus. Uma confiança extrema, a ponto de você entregar aquilo que mais vale para você. Então, o que mais vale para você hoje? O que para você é extremamente valioso, que é difícil de entregar? Deixa anotadinho. Deixa anotadinho para você começar a pensar em entregar para Deus. Pode ser o seu negócio, pode ser suas finanças, pode ser o seu casamento, pode ser você mesmo. Porque tem pessoas que não conseguem se entregar para Deus. Elas conseguem aceitar Jesus sim, mas elas não se entregam de corpo e alma. Então pense nisso, o que é mais valioso para você que você precisa entregar? Porque eu tenho uma coisa para te dizer. Quando você entrega e você confia, Deus ele devolve o controle para você. Mais cedo ou mais tarde vai voltar o controle para você.
Como isso? Da mesma forma que Joquebede entregou o filho, e logo mais, ela se tornou a babá do filho, do próprio filho, porque a história conta que ela colocou o filho no cesto, o cestinho foi e parou logo nos pés da princesa. A princesa foi e pegou o bebê, e ela falou assim, beleza, esse bebê aqui eu preciso zelar por ele. Então, se eu quero zelar por ele, eu vou precisar de uma ama de leite. E eu vou pegar quem? Exatamente a mãe. Porque Deus tem um poder grandioso nas mães. Então, mães, vocês têm um poder na mão de vocês extremo. Da mesma forma que quando vocês falam para o filho assim, filho, coloca a blusa que vai fazer frio e tá um solzão, e o filho tem que acreditar. Da mesma forma, você tem um poder no mundo espiritual. Aquilo que você declarar sobre o seu filho, sobre a sua família, vai ser. Então, cuidado com o que você fala. Declare palavras de vida sobre sua família, declare palavras de vida sobre a vida do seu filho, declare que ele vai ser um sucesso, declare que vai ser abundante. Por mais que você esteja vendo uma situação de caos, declare outra coisa, você tem um poder na sua mão de declarar. Então transforme o ambiente onde você está, porque o que acontece? Quando a mãe ela tem esse filho, ela consegue acessar praticamente o coração de Deus, ali o mesmo sentimento, e ela consegue falar assim, Deus, a oração de uma mãe por um filho é extremamente poderosa. Então isso mobiliza as coisas, e da mesma forma que aconteceu com Joquebede, ela clamou, e ela se tornou a cuidadora do próprio filho, e Deus remunerou ainda por isso, ela foi remunerada por aquilo. Então, nesse primeiro ponto, entenda a confiança e a entrega. O que você precisa entregar para Deus? O que você precisa fazer para poder confiar mais em Deus? Você precisa ter mais tempo com Ele? Você precisa orar mais? Você precisa conversar mais? Porque eu já dei esse exemplo aqui, mas eu vou repetir. É possível, por exemplo, vou usar uma pessoa aqui, que é mais tranquila, vou usar o exemplo do Alair. É possível eu conversar com o Alair dias e dias sem eu conhecer ele? Imagina que eu nunca vi ele. Ou melhor, eu já vi, mas nunca conversei, nunca dei um oi. Como que eu vou chegar nele para conversar? Para poder pedir algo, se eu não tenho relacionamento com ele? Você imagina que eu estou no shopping lá, eu encontro o Alair. Eu falo, o Alair ali, beleza, eu vou lá pedir para ele isso. Como que eu vou chegar nele para pedir algo se eu não tenho nem relacionamento? Ele vai falar assim, primeiro, quem é você? Segundo, por que eu tenho que fazer isso por você? Se você não tem nem relacionamento comigo. Da mesma forma é com Deus. Como que nós queremos exigir algo de Deus se nós não temos relacionamento com Ele? Se eu nem ao menos eu sento com ele para poder trocar uma ideia. Porque se eu sento com o Alair um dia ali e converso com ele, eu sei o que ele gosta, eu sei o que faz ele feliz, eu sei o que deixa ele animado, ele alegre. Aí eu consigo entender, que daí aqui a Bíblia fala, agrada-te do Senhor, Ele realizará o desejo do seu coração. Ou seja, eu preciso entender Ele. Eu preciso buscar mais conhecer Ele, para que eu possa, então, chegar ao ponto de pedir algo a Ele. E da mesma forma Ele pode me ajudar. Porque é possível o Alair saber o que eu estou precisando e me ajudar sem a gente conversar, sem a gente trocar ideia, sem a gente se relacionar? Não consegue. Pode ser que ele tenha tudo o que eu preciso, só que se eu não me relacionar com ele, eu não vou conseguir ter aquilo. Da mesma forma é com Deus. Se a gente não se relaciona, se eu não consigo confiar nele, não tem como ele fazer nada por mim. Eu já usei, inclusive, ele mesmo de exemplo em outra ministração. Como que eu vou exigir a ajuda dele? Como que ele pode me ajudar? Como que ele pode me dar força se eu não consigo confiar na força dele? Entende? É mais ou menos assim, a sua vida está caindo no buraco. Se você não confia que Deus é capaz de te tirar, você nunca vai chamar Ele. Por isso que muitas vezes, aí deixa eu te fazer uma pergunta. Quando surge um problema muito grande para você, qual que é a primeira coisa que você faz? Você vai no Google, alternativa A. Google, alternativa B, você procura amigos. Alternativa C, você tenta resolver sozinho. Ou D, você fala com Deus. Qual dessas alternativas você que está assistindo a live, deixa aí a alternativa no comentário. O que para você é mais válido? Surgiu um problema agora, imagina que é agora, ok? Você está aqui no culto, começou a barriga virar, deu uma dor de barriga. Qual que é a primeira coisa que você faz? Fala, não, eu vou tentar resolver de alguma forma, vou procurar alguém, vou pegar um remédio, ou você repreende, ou você fala com Deus, Deus, me ajuda aqui. Até nesses pequenos detalhes. Porque você imagina agora, voltando para a história de Joquebede, ela estava naquela situação. Ela falou, Deus, o que eu faço?
ela pediu a ajuda de Deus ali no início. Eu tenho certeza que Deus deu a sabedoria para ela, para o que fazer e como fazer. Mas para que eu tenha, para que eu possa exigir algo, para que eu possa pedir algo, não exigir, mas que eu possa pedir, eu preciso me relacionar. Então, esse primeiro ponto a respeito disso, observe. Confiança, observe entrega. Observe tudo isso. Segundo ponto. Ana, a mãe de Samuel. Para quem conhece a história, Ana também, ela entregou o seu filho. Por que eu estou falando tanto de entrega? Porque se você... Tem alguma mãe aqui que possa vir aqui rapidinho? Qualquer mãe. Mamãe pode vir aqui, Carol. Fica, Carol. Vem aqui em cima, por favor. Carol, eu vou te fazer umas perguntas. Você me conta algumas coisas que eu quero usar isso de exemplo para vocês entenderem. Carol, quanto tempo foi de gestação certinho? Ele nasceu de 9 meses? O Luca, por exemplo, de 9 meses, 8 meses? Como que foi? 9 meses. Certinho. Beleza. Como que foi a gestação para você em poucas palavras? Tranquila. Ok. O que você sentiu quando você descobriu que estava grávida? Da Valentina, ela foi programada, do Luca, um susto. Então, agora esse exemplo, tá? Mesmo não sendo programado, Luca, quando você soube que estava ali e você viu a carinha dele pela primeira vez, como que foi a sensação? Amor maior do mundo. Tá, e imagina a seguinte situação. Agora eu vou forçar um pouquinho, tá, Carol? Imagina a seguinte situação. Imagina que o Luca, tá? Ele está passando por uma situação terrível de quase morrendo. E você está no Japão. O que você faria? Você já chegou a pensar? Não. Mas você iria ficar parada, tudo certo? Porque você está no Japão, você não pode fazer nada. O que você faria? Poderia sair correndo, levar no médico? Isso pode? Tá dentro? Pode? Não tem problema. Porque eu sei que eu te conhecendo, conhecendo a Carol, conhecendo o amor que ela tem pelas crianças, era perigoso ela sair nadando do Japão para cá. E o que impediria você de amar seu filho? Desculpa, não. O que te impediria de amar seu filho? Nada. Mas se ele te traísse? Ia continuar amando do mesmo jeito. Mas se ele fizesse algo que você odeia muito, algo que te chateia muito? Eu ia ficar muito magoada, mas eu ia continuar amando ele. Obrigado, Carol. Obrigado. Eu aplaudo Jesus na vida dela. Gente, por que eu fiz essas perguntas, algumas até nada a ver? Porque você imagina, sabe o que eu quero que você entenda? É que o que uma mãe faz por um filho? Você não tem ideia. Eu fico imaginando uma situação dessa. Se ela estivesse lá no Japão e a criança aqui, e acontecesse algo, olha, ele estava ferrado. Porque ele ia ter que dar um jeito de trazê-la para cá. Se ela não desse um jeito, ela ia dar o próprio jeito de vir. Porque eu falo para você assim, isso acontece na minha casa. Eu falo porque eu tenho uma esposa em casa, que a gente tem 2 filhos. E aconteceu uma situação a um certo dia, que ela tava fazendo as unhas e tudo mais. Ela saiu de onde ela estava para ir, porque ligaram para ela e falaram assim, seu filho está passando mal. Ela parou tudo e foi. Eu falei, como que você chegou lá? Ela falou, não sei. E ela foi. Ela chegou, ela fez o que para ela era muito impossível. Ela chegou, beleza. Então uma mãe faz isso. A mãe, ela tem essa entrega. A mãe, então, quando eu falo para você de entregar um filho, é fácil? Claro que não. Uma mãe, por mais assim, que nem o filho não foi planejado, mas e o amor? É entrega 100%. Ah, o filho é terrível, o filho é um bandido. Eu estava assistindo a história de alguns serial killers assim. As mães, cara, elas choram de pranto, assim. Porque, por mais que o filho dela fez uma tragédia, elas amam, cara. Uns baita marmanjão, que fizeram a pior tragédia da terra. Elas estão lá e elas amam o filho. Se você falar se perguntarem, inclusive uma das mães perguntaram para ela, você queria que seu filho fosse condenado à morte? Ela fala, eu prefiro morrer no lugar dele. A mãe, falando do filho que é serial killer, que matou várias e várias pessoas. A mãe, ela ama, por mais que o filho faça uma coisa terrível. E se eu te contar que Deus é desse jeito? Você faz coisa terrível todo dia. E ele fala assim, mas eu amo esse bendito aqui. E da mesma forma, Deus, ele se entregou, Jesus, ele entregou o filho dele por você, porque ele te ama, por mais que você tenha feito uma tragédia, que
que ele continua te amando. Então, quando eu falo de Ana que entregou Samuel, para Ana entregar Samuel, não foi fácil. Só que o desejo de Ana era ter um filho. O desejo de Ana era sentir isso. Ela fala, se para eu sentir isso, Deus precisa fazer um milagre, então eu faço um voto com ele. Quem quer aprender sobre voto, faça o curso de Finanças Eternas. Aprender sobre voto. Ela fez um voto com Deus. Deus, se eu tiver um filho, eu entrego ele para você. Porque eu quero sentir esse amor, eu quero sentir isso. E ele teve um filho e ela entregou. E você imagina todo dia ela fazendo uma marmitinha e levando lá no templo? Ó, Samuel, fiz um pãozinho para você. E ela voltava para casa. No outro dia ela chegava, ó, Samuel, fiz isso aqui para você. E assim foi dia após dia. Nesse segundo ponto eu quero que você entenda sobre amor. Da mesma forma que eu perguntei para a Carol, quero que você pergunte para você mesmo, se pergunte para você. O quanto você ama a Deus, o quanto você ama a sua família, o quanto você ama seus filhos, o quanto você ama aquilo que Deus te deu. Porque se você começar a entender isso, você vai começar a entender um pouco do amor que Deus tem por você, você vai começar a amar ainda mais aquilo que Ele te deu. Quando você ama, você não aperta, você entrega para Deus. Entenda isso, se o seu amor está sendo assim, entenda que ele tem que ser mais assim, para Deus. Ok? Não entendo errado. Não estou falando para você abrir mão do seu filho para o mundo, não. Estou falando de você abrir mão do seu filho para Deus. Estou falando para você, pai, abrir mão da sua família para Deus. Para você, marido, abrir mão da sua esposa para Deus. Porque dessa forma as coisas, vocês vão entender que daí quem vai ter responsabilidade sobre aquilo não vai ser mais você, vai ser Deus. E Ele ama tanto quanto você e mais ainda. Se você estivesse no Japão e ele aqui, ele faria a mesma coisa. Deus toca em pessoas para poder fazer isso, porque ele, a todo momento ele está tentando cuidar de você. Então o que eu quero que você entenda é a entrega. Entregue mais. Entregue mais seus projetos, entregue mais seus sonhos, entregue mais seus anseios. No primeiro ponto a gente entendeu sobre confiança e sobre entrega. Então no segundo ponto, falando ainda de entrega, você entenda que para você entregar vai ser dolorido, pode ser, mas se você entende que isso vai fazer o seu projeto crescer e vai fazer as coisas avançarem, isso vai precisar fazer. Terceiro e último ponto, porque eu quero falar um pouco com as mães agora, eu quero que você abra a sua Bíblia em Provérbios 31, 28. A gente vai ler o 28 e 29. Volta um antes, por gentileza, o 27. Pode voltar mais um, só para ver o contexto. Vamos a partir daqui, mas se você puder ler do início, seria mais interessante. Vamos ler daqui. Fala com sabedoria e ensina com amor. Mais um. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Mais um. Seus filhos se levantam e a elogiam. Aqui está falando de quem? Vou deixar vocês descobrirem. Leia esse provérbio. Dizendo, vai lá, mais um. Muitas mulheres são exemplares, mas você supera todas. Mas você a todas supera. Se você for ler esse versículo, é repleto de promessas, é repleto de elogios, é repleto de coisas maravilhosas sendo faladas. A ponto de chegar nesse detalhe ali. Volta um antes, no 28. Seus filhos se levantam e a elogiam. O que eu quero dizer com isso? Para vocês, mães. Quando você estiver com seu filho, pela manhã, tenha um tempo de edificação com ele. Tenha um tempo de você falar com ele. A ponto do seu filho começar a te admirar. Porque o que faz um filho admirar uma mãe? Não é somente a comida boa. Mas é o tempo que você dá para ele, o tempo de ensino, o tempo de crescimento. Porque quando você ensina seu filho a ter caráter, o seu filho ele vai crescer e ele vai começar a ver que aquilo que você ensinou traz resultado. Quando aquilo que você ensinou é efetivo. E isso vai fazer com que o seu filho olhe para você e te admire. Você já observou isso no seu filho? Seu filho te admira? Porque a palavra está declarando sobre a sua vida, que seus filhos farão isso para você. Então eu declaro sobre todas as mães aqui, sobre todas as pessoas, as mulheres que querem ser mães ainda. Os seus filhos levantarão e irão te elogiar. Dizendo, e o seu marido também, tinha eu pular do marido, mas o marido também.
Porque o detalhe está, eu falo assim, as mulheres elas podem até achar que os maridos não veem, mas o marido vem, gente, ele só não fala. Pode ser que ele não falou nada, mas ele está vendo. Às vezes a mulher fala assim, nossa, ele nem vê o que eu faço. Ele está vendo, ele só não falou. Fica tranquilo, porque é muita informação para a cabeça dele. Mas quando ele vê, ele consegue observar. Por que eu falo? Até o marido ele vai observar e vai elogiar. O que ele vai fazer? Por que eu falo isso? Diversas vezes em casa, eu estou vendo assim, uma situação que meu filho fez e resolveu. Eu olho assim e falo, isso aqui é consequência da mãe. Ele faz isso por conta da mãe, porque eu não ensinei. Então foi a mãe. Mais 29. Muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Então eu declaro que a partir de hoje você tem um brilho especial, mães. Declaro que a partir de hoje você vai começar a se destacar. Declaro que você vai edificar ainda mais o seu lar. Eu declaro que você, mulher, mesmo que você ainda não é mãe, você é uma pessoa que vai começar a trazer luz para o seu lar. Você é uma mulher que vai começar a edificar em todas as áreas da família. Mais por favor. Vamos para o próximo. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será? Olha isso. Mulher, eu sei que vocês anseiam por elogios. Tema ao Senhor. Confie nele. Sabe o que é temer ao Senhor? É você acordar todo dia pela manhã e você ter um momento com Ele. É você em cada dia, em cada parte do seu dia, você conseguir entender que você precisa ter Deus na sua vida. Tema ao Senhor que os elogios vêm. Se não vier do marido, começa a vir do filho. Se não vier do filho, vai vir de outro lugar, mas vai vir. Porque por mais que os dias passem, entenda o seguinte, mulheres, vai passar os dias. Pode ser que a beleza vai diminuindo. Mas se você continuar temente ao Senhor, vai ter um brilho especial em você. E é o que eu declaro sobre a sua vida. Para poder fechar, se você não entendeu nada dessa mensagem, o que eu quis dizer é o seguinte: se você quer ver a manifestação de Deus na terra, olhe uma mãe. Se você quer ver como que Deus te ama, veja o quanto uma mãe ama um filho. Tem algumas mães que podem não amar? Existem, mas a maior parte ama. Observe, você quer saber o quanto Deus ele te ama? Veja o cuidado que uma mãe tem por um filho. Veja o que uma mãe faz por um filho. Então, se você está naqueles dias que você fala assim, não, Deus não está me ouvindo, chega numa mãe e fala com ela. Você fala assim, se seu filho tivesse 30 anos de idade, e tivesse te pedindo algo, o que você faria? Ela falaria assim, eu poderia demorar um pouquinho, mas eu iria ajudar ele. Mas como ele já tem 30, eu ia deixar ele um pouquinho, tentar se virar um pouco. Mas eu iria ajudar. Da mesma forma é Deus comigo e com você. Por mais que ele esteja demorando. Olha só que... Gente, eu quero que você entenda o seguinte. Tem algumas pessoas falando assim, não, mas eu não estou sentindo a presença de Deus aqui hoje. Eu não me arrepiei. Eu não chorei. Só que eu quero que você entenda o seguinte. Que o que eu quero que você sinta é a paz. Está sentindo paz? Porque muitos de nós, às vezes, a gente esquece da paz. E o que Deus está trazendo para o seu coração hoje é a paz. Essa tranquilidade. A gente está vivendo dias tão conturbados, tão acelerados, que o que Deus está me ministrando no meu coração já faz dias é sobre isso. É sobre ter paz. E eu conversei muito com uma mãe essa semana. Muito, muito, muito. Eu cheguei nessa mãe e falei para ela assim, eu preciso da sua ajuda, porque eu preciso ter paz. E ela começou a falar algumas coisas para mim. E algumas coisas eu comecei a analisar, comecei a pensar. E ela comentava detalhes e detalhes. Ela começou a me mandar algumas mensagens. Começou a mandar algumas coisas no Instagram. Aí tudo que ela falava começava a acontecer. Eu falei, olha o poder dessa mãe. E quando ela comentou a respeito de paz, o detalhe da paz não é você não ter muita coisa para fazer. É você ter sim coisas para fazer. Mas você saber valorizar as importantes, as mais importantes. Porque os dias passam, os anos passam. Seu filho que antes era pequenininho está grande agora. Você agora que se olhava no espelho já tinha bastante cabelo, agora está caindo. Você vê que a pele foi ficando um pouquinho mais flácida. Estou querendo dizer que os dias passam, as coisas, os tempos estão passando.
E se você entender o real valor das coisas, você vai começar a desacelerar e focar no que é importante. É necessário isso para que as coisas comecem a acontecer. Então, por mais que você não sentiu nada aqui de arrepio hoje, o que você tem que entender? Que Deus, Ele te ama a tal ponto de fazer o impossível por você. E só que para que você consiga acessar esse impossível, você precisa confiar e você precisa entregar. Da mesma forma que Joquebede entregou e o filho dela se tornou libertador do povo no Egito. Da mesma forma que Ana entregou o filho e o filho se tornou um dos maiores profetas da Bíblia. Um dos profetas usados para poder levantar reis. O que Deus tem dentro de você? Você já parou para pensar? O que Deus colocou na sua mão hoje? Você homem, você mulher, o que Deus colocou na sua mão? Por que não está frutificando ainda? Por que não está crescendo? Por que ainda não avançou? Você já parou para pensar nisso? Tem várias pessoas aqui que já pararam para pensar nessa questão. Mas eu estou fazendo e não está crescendo. É porque você ainda não entregou. Entrega. Entrega tudo para Deus. Ele sabe o que fazer. Mateus, o que é entregar? É você pegar, chegar na sua casa, falar: Deus, ah não, Mateus, eu ainda não entendi. Estou usando um exemplo muito real. Tem que ser mais abstrato. Sabe o que é? Você chegar na sua casa, você sentar na sua cama, ajoelhar do lado da sua cama, ou ajoelhar ali no sofá, sozinho, e falar: Deus, a partir de hoje, eu entrego minha vida de verdade para Ti. Eu entrego meus negócios para Ti. Eu entrego minha família para Ti. E eu te peço, me use como ferramenta de administração de tudo isso. Como que o Senhor quer me usar? Pai, eu sei fazer isso, eu sei fazer isso, eu sei fazer isso. Essas são minhas habilidades. Multiplica meus talentos, se for necessário, para poder fazer o projeto avançar. Se eu te contar que essa semana eu fiz essa oração, porque eu falei para Deus: Deus, eu preciso ser um marido melhor, eu preciso ser um pai melhor, eu preciso ser um empresário melhor, eu preciso ser um servo melhor para Ti. Só que multiplica meus talentos, Pai. Porque eu tenho esse defeito. E eu não quero ser taxado por esses defeitos. Pai, eu quero que as pessoas se lembrem do legado que eu vou deixar através do que o Senhor colocou dentro de mim. Eu abri meu coração para Deus e me entreguei para Ele. Falei assim: Pai, porque o Senhor sabe que eu tenho isso de talento, mas me falta isso. As pessoas falam para mim que é impossível eu conseguir. Só que é possível. O interessante é que quando eu falei isso para Deus, eu me abri. Deus, Ele tem um amor tão grandioso por nós. Ele tem um cuidado tão grande que você não tem ideia. Ele conhece até a forma com que você vai sentir melhor, como que Ele vai aumentar a sua fé. E Ele sabe que a minha forma, eu preciso ouvir de mais lugares. Então, quando eu falei isso para Deus, eu senti no meu coração que Ele tinha me respondido. Só que Ele falou assim: não, mas eu conheço o Mateuzinho. Eu preciso mostrar algo para ele que vai deixar o coração dele mais confortável. E aí eu recebi uma mensagem. Eu estava olhando assim, recebi uma mensagem, a pessoa falando assim: eu não era bom em nada, eu não sabia fazer nada, eu não tinha resultado em nada, tudo isso aqui era meu defeito. Aí, um belo dia, eu descobri que a única coisa que eu precisava fazer era isso. E aí deu um passo a passo, deu uma ferramenta. E Deus fala assim: como eu sei que o Mateus é assim, eu preciso dar um pouquinho de ferramenta para ele. Então tá aqui as ferramentas. E foi 5 minutos depois da minha oração. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte: se você está passando por qualquer situação, se você está sentindo qualquer coisa, sentindo que você está travado, sentindo que as coisas não estão avançando, eu quero que você faça essa oração de entrega. Eu quero que você faça uma oração de você sentar com Deus bem em paz, bem relax, e falar assim para Ele: Deus, é o seguinte, eu estou com esse defeito, eu não consigo fazer isso, eu estou com esse vício, eu não consigo sair. Me dá o que eu preciso fazer? Me mostre. Me dê as formas de fazer isso. Ele vai te dar. E Ele vai fazer você entender algumas coisas. E eu vou abrir um pouco mais ainda para vocês. E uma das coisas que Ele me fez, Ele falou assim: filho, vai lá. E eu quero que você se lembre da onde eu te tirei, do que eu fiz com você, da transformação que eu tive com você lá no início. E eu quero que você chegue em casa depois
Isso estou falando porque ele falou há poucos minutos atrás, poucas horas atrás, antes de vir para o culto. Ele falou assim, não sei se vocês observaram, mas eu estou com um óculos diferente. Esse óculos eu usei numa das piores épocas da minha vida. E uma das coisas que Deus falou para mim é assim, lembre lá da origem. Lembre lá da tua origem. Lembre de onde eu te tirei. E eu quero que você se lembre. E quando você se lembrar, você tira esse e coloca o outro. Só que além disso, eu não quero que você guarde mais esse. Descarta. Porque o que está te travando para você poder avançar é que você ainda está preso nisso aqui. Eu falei, mas como que eu estou preso? Olha isso, gente. Ele falou, mas como que eu estou preso? Ele falou assim, por que você ainda guarda esse óculos? Eu falei, pai, porque pode ser que eu perca o outro e eu tenho esse. Ele falou, tá vendo? Você está com medo de perder o que eu te dei hoje, para você poder voltar no antigo. Então quando você abrir mão desse, fica com outro e esquece desse. Teve bons momentos? Teve muitas coisas boas? Teve. Mas aí eu te pergunto, por que você tem que confiar? Por que você tem que entregar? É fácil entregar? Não é fácil entregar. Para mim, por que não foi fácil entregar esse óculos? Por que não foi fácil? Porque tem toda uma história por trás. E Deus conhece o que é difícil para você entregar. Por isso que Deus colocou no meu coração hoje essa questão de mãe. Porque para uma mãe entregar um filho não é fácil. Então Deus está te perguntando hoje, o que está difícil para você entregar? Entrega esse e fica com o novo. Só que entregar é você esquecer. É descartar, então descarta. Porque se eu tiver 100, eu não estou vendo ninguém direito. Mas aí que é o detalhe. A confiança é o primeiro ponto. A confiança é tão grande que agora é assim, se eu perder o novo, eu consigo crer que Deus vai restaurar minha visão. Porque se chegar ao ponto de eu ficar sem o óculos novo, ou vai vir o óculos novo, ou Deus vai restaurar minha visão. Agora eu sei, porque sabe um dos conselhos que essa mãe me deu? Essa mãe, ela falou pra mim assim, eu acho que você precisa confiar um pouco mais em Deus. Confiar que nada vai voltar a ser como antes. Você não vai mais voltar pro Egito. Então entenda que quando você saiu do Egito uma vez, deixa o Egito. Confia em Deus. A ponto de você ter a plena convicção de que se tudo mudar na terra, você não vai ficar sem comer, sem beber, sem vestir, sem sair. O que você gosta de fazer? Ele não vai deixar. Porque se uma mãe ela faz isso por um filho, você imagina se Deus não iria fazer por você? Ele faz sim. E da mesma forma que Deus tocou no meu coração, eu declaro que Ele toca na sua vida hoje. Eu peço para você que se coloque em pé. Eu quero fazer uma oração com vocês. Feche seus olhos. Senhor meu Deus, Pai, apresenta-te cada pessoa que está aqui, Jesus. Pai, cada homem, cada mulher. Pai, o Senhor conhece os corações, o som dos nossos corações. Jesus, Espírito Santo, toca no coração deles, Pai, sondando sobre aquilo que mais é difícil entregar para eles, Senhor. Para alguns é o tempo, para alguns é os filhos, para alguns é o negócio, para alguns é as finanças, para alguns é a própria vida. Espírito Santo, dê a graça necessária para que eles consigam entregar isso definitivamente para Ti, Senhor. E deixar todo o passado, tudo aquilo que passou, tudo aquilo que ficou, tudo aquilo que prendia eles, eu declaro caído por terra agora em nome de Jesus. Eu declaro que você está livre pelo novo de Deus sobre a sua vida. Eu declaro que você está livre para poder ir para as águas profundas. Eu declaro que você está livre para poder conquistar aquilo que Deus já deu para você. E fique tranquilo. Fique tranquilo. Você não vai voltar na situação anterior. Desde que você se entregue 100%. Desde que você se entregue definitivamente para Deus. Então eu declaro sobre a sua vida a graça, o favor, o vigor. Declaro, Pai, tudo aquilo que eles precisam, eu declaro sobre a vida deles em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro hoje que toda a força que você necessita, todo o amor, Pai, se você foi rejeitado em algum momento, eu declaro o carinho, declaro o conforto de Deus sobre o seu coração. Se você por algum momento caiu no poço, no fundo do poço, eu declaro sobre a sua vida, agora você está vendo a luz. Você
talvez tenha uma mão estendida para você para poder te tirar daí. Eu declaro em nome de Jesus que você terá uma semana extraordinária. Eu declaro que você não mais se reconhecerá. Eu declaro que você vai começar a viver o extraordinário de Deus sobre a sua vida. Amém? Peço a você que aplauda o Senhor. E agora, nós teremos um momento de homenagem às mães. Eu gostaria de chamar as mães aqui à frente.